pessoal, hoje a gente vai tratar bastante sobre o sequestro do jogador Marcelinho Carioca. A polícia ainda está investigando esse caso. Ele foi solto, né, depois de ser encontrado pela polícia numa rua de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Ele que desapareceu ontem depois de um show. Fazer o seguinte, a gente está vendo aí imagens liberadas pela CNN Brasil, do momento em que o Marcelinho foi liberado e foi conduzido à delegacia. Também pessoas foram detidas, né, pessoas que foram encontradas no local. Lembrando que a polícia achou o local onde o Marcelinho estava sob cárcere, né, estava sequestrado. E tudo começou ontem, durante um show de pagode em Itaquera, São Paulo. O Marcelinho estava participando desse show, estava curtindo o show e tal, postou esse vídeo até que está aparecendo agora ao lado do cantor Tiaguinho, que é claro não tem nada a ver com a história. E aí depois do show ele ficou desaparecido. O que acontece é que depois apareceu um outro vídeo. Foi jogado um outro vídeo nas redes sociais em que o Marcelinho Carioca diz ter sido sequestrado porque teria se envolvido com uma mulher casada. A assessora do jogador diz, inclusive, o seguinte, que provavelmente ela confirma que o vídeo realmente foi gravado, mas diz que parece que pode ter sido, aliás, por meio de uma coação. Marcelinho aparece com o olho roxo nesse vídeo que circula nas redes sociais. Vamos ver esse vídeo então, por favor. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Bom, essa história ainda não foi confirmada, né? De fato, se o que eles falaram realmente foi fato ou se eles foram coagidos a falar o que disseram. E depois, o carro do Marcelinho Carioca foi encontrado em Itaquaquecetuba, abandonado, e depois ainda a polícia, depois disso a polícia chegou até o local, o cativeiro, encontrou o Marcelinho. A gente está vendo a imagem dele aí atrás, sendo levado, ele e a moça que estava com ele, a mulher, ele está fazendo um joinha. Essas imagens são do Balanço Geral da TV Record. E a gente tem imagens também, como a gente mostrou há pouco, dos presos nessa ocorrência envolvendo o Marcelinho Carioca. E depois a chegada de todos à delegacia. A gente está vendo aí os suspeitos e o Marcelinho também nessas imagens da CNN Brasil chegando à delegacia em São Paulo. Aí os suspeitos, né? No momento que eles são conduzidos à delegacia e também o momento em que o Marcelinho chega e comemora, é claro, ter sido solto. Mas vamos tentar entender melhor como é que está sendo conduzida essa investigação. O repórter de UOL Esporte, o André Martins, tem mais informações, ele fala ao vivo aqui com a gente. Boa tarde para você, André. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que escutam a gente. Vocês estão me ouvindo bem aqui? Super bem. E aí, quais são as últimas informações, André? Então, a gente está aqui, olha, na região central de São Paulo, no prédio aqui do DAS, a Delegacia de Antissequestro, que é onde o Marcelinho chegou por volta das 4 horas da tarde de hoje. Ele chegou, mas ele não chegou numa viatura, ele chegou num carro paisana. Então, ele deu uma espécie de drible na imprensa aqui. Eles entraram direto, vou aparecer aqui, ó. Lá no final é onde é o estacionamento. Então, ele chegou no carro paisana, entrou aqui, deu uma despistada, e essa imagem que vocês mostraram da CNN foi a única coisa que praticamente a imprensa conseguiu filmar, foi ele de costas lá dentro, já entrando e para dar o seu depoimento oficial. O que a gente já sabe? São algumas versões diferentes, no caso, sobre justamente o que você falou, sobre essa versão aí do vídeo. O vídeo a gente confirmou, ele realmente é verídico, ele foi gravado, mas é como você já antecipou. A polícia trabalha com a hipótese de ter sido uma falsificação, né, esse teor assim, da parte dela ser casada para despistar. Então, o que sabe? O Marcelinho foi no show lá na Química Arena ontem, e desde ontem à noite ele não estava desaparecido, mas ele não estava encontrando ninguém, mas ele estava mandando mensagem. Ele mandou uma mensagem para o empresário dele ontem e hoje de manhã pedindo 30 mil, como se fosse ele, pedindo transferência de 30 mil reais. E daí o empresário fez, ele achou estranho, ele desconfiou principalmente pela forma como o Marcelinho estava tratando ele, estava usando a gíria falando de irmão, quando no caso ele sempre chama de doutor, que sou advogado, mas aí, então esses pagamentos foram feitos de 60 mil, como se fosse o próprio Marcelinho pedindo.
Daí depois, já com o envolvimento da polícia, os sequestradores pediram um resgate, um pagamento de resgate de 200 mil, que não foi feito, e daí eles conseguiram localizar lá naquela rua em Itacoaticetuba, onde ele foi encontrado no suposto cativeiro com uma toalha cobrindo a cabeça e com outras pessoas. Os policiais militares que estiveram desde cedo nesse caso falaram que outras pessoas também estavam lá, mas que quando a viatura chegou, algumas conseguiram fugir, mas outras três foram detidas e encaminhadas aqui para o DAS, e elas vão ser ouvidas. Elas chegaram por volta das 4h30 e um pouquinho antes das 5 horas. Então ainda está um pouco nebuloso a quantidade de pessoas e se elas ainda são suspeitas e se já foram detidas, além dessas outras pessoas que foram presas em flagrante, no caso, que estavam com Marcelinho, essas três pessoas, que seriam duas mulheres e um homem, e essa mulher, que seria que gravou o vídeo junto com o Marcelinho, seria a suposta, né, mulher casada, ela veio para cá também, ela não chegou junto com o Marcelinho chegou sozinho, e essa mulher chegou depois junto com outras pessoas, mas ela não estava na parte de trás do veículo, né, com seus porta-mala ali detido, ela estava no banco de trás, no banco traseiro. E o que mais esse policial falou para a gente? Que ele desconfiou quando ele encontrou na manhã de hoje, lá em Itacoaticetuba, o carro que corresponde à empresa do Marcelinho, achando que o veículo era não compatível com o local. Então ele puxou a placa, foi investigar e chegou até o telefone de uma das empresas do Marcelinho, que foi quando ele entrou em contato com o empresário, que comentou a situação. Falou: estou achando estranho, o Marcelinho só mandou mensagem, ele está sumido, só eu sei disso, mas ele pediu os primeiros 30 mil. E daí depois, com o envolvimento da polícia, teve esses outros 30 mil que completaram e os 60 mil que foram pagos. E depois, com todo o envolvimento da polícia, teria novamente esse pedido do resgate de 200 mil, que já seriam os sequestradores falando por eles mesmos, e não mais se passando pelo Marcelinho, e esse valor não foi transferido ainda. Então agora são 5h12, mais ou menos, 5h30, um dos delegados aqui vai falar, ele já marcou uma coletiva para passar mais informações, então a gente vai aqui ouvir o que eles estão falando e depois a gente publica tudo lá no UOL.